Por favor, Jorge, o que quer dizer das religiões, o que dizer das religiões que falam sobre arrebatamento? Eu não entendo muito o significado. O conceito de arrebatamento é um conceito que existe nas doutrinas cristãs fundamentalistas, ou seja, as doutrinas que trabalham a Bíblia como sendo a sua referência em termos de doutrina. Segundo esse conceito, que está dentro do livro O Apocalipse, haverá um momento na história em que as almas dos justos serão retiradas. No meio desse processo de tribulação, no meio da loucura do Apocalipse, aquele monte de dores, de sofrimentos, haverá um momento em que Deus virá e recolherá os chamados salvos, os que são aqueles que serviram ao Cordeiro. Então ele vem e arrebata essas almas e leva esses espíritos consigo. E aí as pessoas desencarnam de maneira como que fosse assim, coletiva. Naquele mesmo momento acontece o arrebatamento e as almas dos chamados salvos são retiradas. Isso é o arrebatamento. E aí vai ficar na terra os não salvos. Nesse período haverá ainda muito sofrimento, e aqueles que foram arrebatados ficarão pedindo que se abrevie o tempo do sofrimento, porque eles têm muita dó dos que ficaram aqui, que estão em processo de dor. Então essa é a leitura do que seja arrebatamento. É por isso que muitas pessoas falam, no arrebatamento vai todos os que forem salvos, vão todos de uma vez, vai ficar só o pessoal que não teve a salvação. É esse que é o sentido, né? A doutrina espírita, ela não trabalha com esse conceito de arrebatamento como se houvesse uma desencarnação coletiva só das almas puras e ficasse do lado de cá os espíritos em sofrimento. O espiritismo não vê dessa forma, considera que esse mecanismo de evolução ele vai acontecendo, e o que vai se dando é que, não de uma vez só, mas muitos espíritos que estão em condições mais elevadas, eles podem ter a condição de não retornar nesse período mais crítico, deixando a Terra para os espíritos que ainda precisam de mais um período de amadurecimento espiritual. Então é possível que muitas entidades que já têm a condição de regeneração não precisem retornar nesse período de tanta dor, porque já estão, de certa maneira, resolvidos. Mas não que tenha a ser tudo de uma vez só, num único momento, pega todas as almas evoluídas e leva. Não, mas ao desencarnar, olha, você já não precisa, deixa ficar esse pessoal, o período final da transição ficar por conta dos que precisam dessa chance para se transformarem, enquanto outros já seguem para o mundo de provas e expiações, onde vão continuar seu processo evolutivo, e um terceiro grupo aqui. Então, vão ficar basicamente como se fossem 3 grupos. Um grupo que são os maus não tocados pelo bem, que migram, vão embora. O grupo dos bons, que quando desencarnam são recolhidos e ficam aguardando a transformação. E os maus tocados pelo bem, que ainda vão continuar nessa tentativa para ver se eles se melhoram para garantirem a sua permanência no planeta ou a sua retirada para um outro orbe. Então, se a gente pudesse trazer uma comparação do arrebatamento para a doutrina espírita, o arrebatamento poderia ser comparado com essa janela de tempo em que os espíritos em condições melhores ficam aguardando o término das dores para poderem voltar à encarnação na Terra já redimida.